Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num cenário que, olha, parece um verdadeiro cabo de guerra no mercado brasileiro. Não tá fácil, né? Pois é. De um lado, o pessoal lá fora parece estar respirando um pouco mais aliviado, sabe? Com alguns sinais até positivos. Mas aqui dentro, aqui a história é outra, né? Aquele fantasma do risco fiscal voltando a assombrar e pesando bastante no clima. É exatamente essa a tensão do dia. Nossa análise hoje ela se baseia num daqueles relatórios estratégicos pré-abertura bem detalhados, sabe? Aqueles que olham tudo, o que aconteceu lá fora de madrugada, nos mercados globais, Sim. as notícias quentes aqui do Brasil, como estão se comportando as commodities que tanto nos afetam, petróleo, minério, e claro, uma olhada cuidadosa no gráfico do mini índice, o IN, para ver onde a briga de preços pode pegar fogo. Tá desembolar esse novelo todo. O que realmente está puxando os cordões do mercado hoje? Qual a aposta principal, a tese que parece estar na cabeça dos analistas por trás desse material? Exato. E o mais prático para o nosso ouvinte. Quais são os níveis de preço-chave para a gente ficar de olho? Vamos tentar trazer um pouco de clareza nesse cenário cheio de sinais cruzados, né? Perfeito. É tentar encontrar um norte no meio dessa neblina de informações e sentimentos meio contraditórios. Ok, então vamos começar a puxar esse fio. O relatório abre com um tom de cautela, né? Um pezinho atrás, indicando um viés mais negativo, correto? Mas, pelo que eu entendi, não é uma negatividade que vem de todos os lados, assim. Isso mesmo. O ponto central aqui, e talvez a primeira grande sacada do relatório, é que esse pessimismo tem RG e CPF brasileiros. A origem é quase toda doméstica, sabe? Ligada às preocupações com as contas públicas, o tal do risco fiscal. Então não é culpa do gringo dessa vez. Olha, a influência externa sempre existe, mas a força principal hoje parece ser interna. Aquela ideia que talvez estivesse mais forte antes, de que o mercado ia derreter puxado por uma onda global ruim, perdeu bastante força. Interessante. Então o mundo deu uma trégua. Deu uma boa aliviada, sim. O cenário externo se mostrou menos carregado do que se temia. E as commodities que antes pareciam todas apontando para baixo em bloco, agora estão numa situação mais mista, sabe? E isso muda bastante a dinâmica para os nossos pesos pesados da bolsa. E do ponto de vista técnico, o que se espera para o início do pregão? Algo mais calmo, talvez? Uma abertura mais morna? A expectativa técnica do relatório aponta para isso, sim. Uma abertura mais comportada, talvez estável ou com um leve gap de baixa, sem grandes sustos iniciais. Mas o ponto crucial logo de cara vai ser o teste do suporte ali na região dos 127.200 pontos no IN. Esse número é chave, então. Crucial, a forma como o preço vai se comportar ali, se vai segurar firme ou perder com vontade, vai ser o nosso primeiro termômetro real da força vendedora. E essa força vendedora hoje parece muito mais ligada à percepção de risco do Brasil do que a um pânico global, entende? O relatório até faz uma espécie de ranking do que mais importa hoje? No topo disparado está o risco fiscal doméstico. É para ficar de olho grudado na curva de juros futuros, os DIs, e no comportamento do dólar, o SDBRL. Eles são o febrômetro dessa preocupação toda. Certo. Em segundo lugar, vem o desempenho misto das commodities. O petróleo caindo é ruim, claro, mas o minério de ferro resistindo. Isso ajuda a equilibrar. E em terceiro, mas não menos importante, temos um dado americano às 11 horas, a confiança do consumidor, que sempre tem potencial para chacoalhar as coisas. Entendi. Então, a estratégia que prevalece ainda é a de buscar vendas, apostar na queda, mas com uma dose extra de cautela, quase como andar em campo minado. Exatamente essa sensação. A tese operacional, ou seja, a ideia de como operar o mercado hoje, ainda favorece vendas, o famoso operar short. Mas, assim, a convicção já não é a mesma de antes. Menos certeza, né? Bem menos. Os analistas sugerem que os alvos de queda talvez precisem ser mais curtos, menos ambiciosos. A perda sustentada daquele nível-chave, os 127.200 pontos, seria a confirmação que falta para esse viés de baixa ganhar força. Contudo, e aqui entra a complexidade, Sempre tem um mais. sempre. A falta de uma pressão negativa forte vindo de fora, somada à possibilidade da Vale segurar as pontas por causa do minério, pode limitar essa queda. O risco é o mercado ficar mais volátil, mais brigado, talvez até andando de lado por um tempo, sabe? Daí a insistência do relatório. Gestão de risco hoje é fundamental, talvez mais do que em dias normais. Stop curto, tamanho da posição controlada, essas coisas. Faz todo sentido essa prudência. Vamos então espiar melhor o cenário lá fora? O relatório realmente indica que a madrugada foi mais tranquila do que se esperava. Menos nuvens carregadas no horizonte global. Sim, o quadro geral da madrugada veio mais equilibrado. Na Ásia tivemos um fechamento misto. O Japão conseguiu uma pequena alta, mais 0,11%, mas a China voltou a cair um pouquinho, menos 0,42%. Na Europa, a abertura foi com leves quedas, nada muito drástico, com o índice alemão DAX recuando cerca de menos 0,25% no momento que o relatório saiu. Mas e os Estados Unidos?
Geralmente eles dão o tom por aqui, né? O relatório trouxe alguma luz vinda de lá? Trouxe sim, e é um ponto bem relevante. Os futuros americanos, principalmente o S&P 50, estavam operando em alta expressiva, subindo quase 0,60% quando o relatório foi fechado. Isso é um sinal claro de um apetite moderado por risco. Ah, isso é bom pra gente, em tese. Em tese, sim. Faz um contraponto interessante à fraqueza relativa vista na Europa e na China. O relatório até consolida isso numa tabelinha. A tabela 1, mostrando S&P 500 positivo, o índice dólar DXY neutro ou até ajudando moedas emergentes, os juros americanos de 10 anos mais comportados, neutros, e o ouro em queda. E analisando os termômetros de aversão ao risco, o rendimento do título americano de 10 anos estava em 4,03%. É um patamar mais baixo, mostrando menor corrida para a segurança da renda fixa americana. O índice dólar, o DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas fortes, estava perto de 98,90, em leve queda. O que deveria ajudar o real, né? Exato. Em teoria, deveria aliviar a pressão sobre moedas como o real. Então, aquela puxada do dólar aqui no Brasil, que chegou a bater 5,18 no pré-mercado, parece ter muito mais a ver com o nosso probleminha interno do que com uma força global avassaladora do dólar. É o risco local falando alto. E essa queda forte do ouro que você mencionou, quase 1,3% lá para os 4.060 dólares. Isso sempre chama atenção. O que a gente pode ler nesse movimento? É quase um livro aberto sobre o sentimento do investidor global naquele momento, sabe? Essa queda mais acentuada do ouro, combinada com a alta dos futuros das bolsas, é um sinal clássico de risk-on. Apetite por risco voltando. Exatamente. Os investidores estariam trocando a segurança do ouro por ativos com maior potencial de ganho, como as ações. É como se dissessem, ok, o perigo maior talvez já tenha passado, vamos voltar a buscar oportunidades. Então, resumindo a paisagem externa, ela está mais equilibrada, talvez até com um leve otimismo pairando no ar. Não deve ser um vento contra para o nosso mercado hoje. Pelo contrário, pode até funcionar como um amortecedor para os nossos problemas domésticos. Entendi. A performance do IN vai depender muito do resultado daquela briga que falamos no início, o cabo de guerra. O pessimismo fiscal interno tentando puxar para baixo, contra esse otimismo moderado vindo de fora, tentando segurar. Fica claro agora. Enquanto lá fora o tempo abriu um pouco, aqui dentro a tempestade parece estar se formando, e o epicentro é mesmo essa questão fiscal, né? O que exatamente aconteceu para azedar o humor local dessa forma? O epicentro é totalmente doméstico, sem dúvida. E a palavra-chave é essa mesmo, risco fiscal. A percepção dos investidores sobre a capacidade do governo de manter as contas públicas em ordem piorou sensivelmente nos últimos dias, e o gatilho principal apontado no relatório foram declarações do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele admitiu publicamente a possibilidade do governo ter que revisar as metas fiscais estabelecidas para 2025. Ah, falar em revisar meta nunca é bom sinal para o mercado, né? Nunca. Porque mexe diretamente com a credibilidade do arcabouço fiscal, a regra que deveria garantir a trajetória da dívida. Falar em rever meta, mesmo que futura, soa como um enfraquecimento do compromisso com o ajuste das contas. Isso automaticamente eleva o prêmio de risco que os investidores exigem para colocar dinheiro no Brasil. É como se o seguro contra o calote ficasse mais caro, entende? Entendi a lógica. E na prática, como o mercado expressa essa desconfiança? Onde a gente vê isso nos números? Basicamente por dois canais principais, e ambos são veneno para a bolsa. O primeiro é o câmbio. Investidores, principalmente os estrangeiros, vendem reais e compram dólares para se proteger. Isso faz nossa moeda perder valor. Já vimos o dólar subir no pré-mercado por causa disso. Certo, dólar para cima. O segundo canal são os juros futuros, os DIs. Se o mercado espera mais gastos do governo no futuro, isso pode significar mais inflação e mais dívida. Para financiar essa dívida maior e mais arriscada, o mercado passa a exigir taxas de juros mais altas. E aí a combinação é péssima. Péssima. Dólar para cima e juros futuros para cima é tóxico para o Ibovespa. Encarece o crédito, diminui o valor presente dos lucros futuros das empresas, ou um desastre. E tem um temperinho a mais nesse caldo doméstico, que é a Petrobras. O Conselho de Administração aprovou a distribuição de apenas 50% dos dividendos extraordinários que estavam represados. Ah, isso já era meio esperado, não? Uma parte do mercado esperava, sim, mas a decisão remove um potencial catalisador positivo para as ações da Petro 4. Menos dinheiro no bolso dos acionistas pode não agradar uma parcela dos investidores, especialmente os focados em renda, e isso pode gerar uma pressão vendedora adicional sobre as ações da Petrobras. E a gente sabe o peso que Petro tem no Ibovespa. É, o quadro doméstico tá complicado mesmo. E para hoje, tem algum dado econômico brasileiro relevante que possa mudar essa história? Ou o foco fica mesmo lá fora e nesse ruído interno? Não, a agenda local hoje está bem morna, sabe? Sem grandes divulgações previstas. Por isso, todas as atenções se voltam para os Estados Unidos no final da manhã. O evento principal por lá é a divulgação do Índice de Confiança do Consumidor, calculado pelo Conference Board. Ele sai às 11 horas da manhã no nosso horário. A expectativa do mercado é que venha em 96,0, um pouquinho abaixo do número anterior, que foi 97,0. E esse dado de confiança americano, qual o poder dele de mexer com o nosso mercado aqui?
pode trazer volatilidade? Tem um potencial considerável de gerar volatilidade, sim. Se o número vier acima do esperado, pode ser interpretado como um sinal de que a economia americana continua forte, o que reforçaria a tese de que o Federal Reserve, o banco central deles, pode ter que manter os juros altos por mais tempo. O que geralmente é ruim para a gente. Exato, ruim para ativos de risco globais, incluindo o Brasil. Por outro lado, se o dado vier muito abaixo do esperado, poderia até aliviar a pressão sobre o Fed para manter os juros tão altos. Mas, em contrapartida, acenderia um alerta sobre uma possível desaceleração econômica mais forte nos Estados Unidos, o que também não é bom. Ou seja, de qualquer forma, perto das 11, podemos esperar mais agitação e talvez uma direção mais clara para o resto do dia. No mesmo horário sai também o índice de manufatura de Richmond, mas o impacto dele costuma ser bem menor. Então, o resumo da ópera até aqui é: o Brasil entra em campo hoje com uma espécie de handicap, né? Uma desvantagem criada por nós mesmos por conta dessa questão fiscal. A confirmação de que o mercado está realmente colocando esse risco na conta deve vir logo na abertura, provavelmente com o dólar já abrindo pressionado para cima e as taxas de juros futuras também em alta. Falamos das commodities mais cedo e você mencionou que o cenário mudou, está mais misto agora, não é mais aquele quadro de tudo caindo que talvez estivesse no radar antes. Exatamente. Essa é uma nuance importante que o relatório destaca, uma mudança em relação a percepções anteriores. O quadro das commodities não é mais uniformemente baixista, e isso tem implicações diretas e divididas para os setores da nossa bolsa. Vamos aos detalhes. O petróleo, tanto o tipo Brent, que é a referência internacional, quanto o WTI, o americano, está operando em queda. No momento do relatório, o Brent estava cotado a 64,86 o barril, uma baixa de 0,5% mais ou menos, e o WTI a 61,20, caindo quase a mesma coisa. E a causa dessa queda? Essa queda está sendo associada à perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos, que podem frear a economia e o consumo de energia, e a sinais de uma demanda global mais fraca também. O impacto disso é direto e negativo sobre as ações da Petrobras, a PTR4. Certo, petróleo para baixo, pressionando a Petro. Mas aí vem a virada de chave, que é o minério de ferro, né? O relatório traz uma perspectiva diferente agora. Sim, aqui está a mudança significativa. O minério de ferro, negociado lá na bolsa de Dalian, na China, estava operando com uma leve alta, mas 0,13%. Parece pouco, né? Mas é extremamente relevante porque remove aquela forte pressão vendedora que se esperava sobre o setor de mineração e siderurgia aqui no Brasil. Ah, então a Vale respira um pouco. Essa leve alta sugere que talvez o mercado já tenha absorvido boa parte das notícias ruins vindas da China, ou talvez esteja vendo alguma estabilização por ali. E a implicação disso para o Ibovespa é um alívio setorial considerável. Se o minério não está despencando, a pressão sobre as ações da Vale, a Vale 3, que é a empresa com maior peso individual no índice, diminui muito. Uma performance estável ou até levemente positiva da Vale pode funcionar como um contrapeso importante para a provável queda da Petrobras. É como ter dois gigantes em lados opostos da balança, sabe? Entendi a dinâmica, uma queda de braço mesmo. Justamente, então a dinâmica setorial hoje fica dividida. O setor de energia, com a Petrobras sendo puxado para baixo pelo petróleo e pela questão dos dividendos, enquanto o setor de mineração, com a Vale, encontra algum suporte ou alívio vindo do minério de ferro. Aquela pressão vendedora quase certa sobre o índice que existia quando ambas as commodities caíam juntas agora não é mais tão determinística, como o relatório coloca. Não é uma via de mão única para baixo. Não mais. O desempenho final do IN vai depender muito dessa queda de braço entre PET 4 e Vale 3, com o ruído fiscal doméstico atuando como um pano de fundo constante e negativo. Perfeito. Temos o cenário macro, os fatores domésticos, as commodities, mas no fim do dia é o preço que manda, né? O que a análise técnica, a leitura dos gráficos, nos diz sobre os possíveis caminhos para o IN hoje? Onde estão as linhas no campo de batalha? A análise técnica entra aqui como um mapa, né? Mostrando onde as batalhas entre compradores e vendedores têm mais chance de acontecer. Olhando o gráfico diário do IN, o contrato futuro do Ibovespa, ele está numa zona meio de indecisão, depois de ter corrigido nas últimas semanas. Porém, quando a gente desce para um prazo mais curto, tipo gráfico de 60 minutos, que reflete mais o humor do dia... O intraday, né? Exato, o intraday. O viés é nitidamente negativo ali. O preço está trabalhando abaixo das médias móveis importantes, como a de 9 e a de 21 períodos, que agora funcionam como tetos, como resistências. Se o preço perdeu os fundos recentes que marcou nesse gráfico de 60 minutos, seria a confirmação técnica que falta para a retomada da tendência de baixa. Aí alinharia o gráfico com um sentimento fundamental mais pessimista. E quais são os níveis de preço mais críticos para a gente monitorar hoje, onde podem surgir as oportunidades ou os perigos? O relatório é bem específico aqui, detalhando os níveis operacionais-chave. Vamos simplificar um pouco a tabela 3 deles para ficar mais claro? Ótimo. Do lado de cima, as resistências, onde a venda tende a aparecer. A primeira barreira importante é R1, em 128 mil pontos. É uma região com muito volume negociado e onde passam as médias móveis do gráfico de 60 minutos. Se romper aí, o próximo obstáculo é R2, em 128.500, que foi a máxima do dia anterior. Mais acima, só R3 e 129.100, máxima da semana passada, um alvo que, olha, parece mais distante para hoje. Do lado de baixo, os suportes, onde a compra pode aparecer
ou onde os vendedores costumam realizar lucros. O ponto mais crucial do dia, sem dúvida, é S1 em 127,200. O relatório chama de crítico. Foi o fundo do pregão anterior e perder essa região abriria espaço para mais quedas. Esse é o número mágico de hoje, então. É o número para ficar de olho. Perdendo ele, o próximo alvo seria S2, em 126,500, um fundo relevante de 2 semanas atrás. E se a queda for mais forte mesmo, tem S3 lá em 125,800, que coincide com uma retração de Fibonacci 61,8%. Um daqueles pontos técnicos clássicos onde muitos traders esperam uma freada ou até uma reversão do preço. O relatório dá uma ênfase enorme à importância do S1, o 127,200, como o pivô do dia. A reação do preço ali vai ditar o ritmo. O cenário considerado mais provável é um teste inicial dessa zona. Se o preço perder essa região de forma consistente, a estratégia sugerida seria esperar um pequeno repique do preço de volta para perto do 127,200, o chamado pullback, né? Um teste da resistência que virou suporte. Ou melhor, do suporte que virou resistência. Para vender na resistência, certo? Exato. Para vender ali, mirando o próximo suporte em S2, no 126,500. E vale lembrar sempre, esses números não são mágicos nem aleatórios, né? São as trincheiras onde a tese fundamental. Se o risco fiscal vai pesar mais, se a Vale vai segurar, se o externo vai ajudar, será validada ou invalidada em tempo real pela ação do preço. É onde a teoria encontra a prática no mercado. Ufa, bastante coisa para processar. Mas então, amarrando tudo isso, a conclusão geral do relatório é que a balança ainda pende mais para o lado negativo por causa dos nossos problemas internos, mesmo que o cenário lá fora não esteja mais tão assustador. É isso? É exatamente essa a convergência. O sentimento geral é de cautela, sim, com o viés predominante de baixa por conta do risco fiscal doméstico. Voltamos àquela imagem do cabo de guerra, né? Sim. De um lado, o cenário global tentando puxar para o lado do otimismo, com futuros americanos em alta, dólar global mais fraco, ouro caindo, minério estável. Do outro lado, puxando com força considerável, está o ruído fiscal interno que pressiona nosso câmbio e nossos juros. A tese final do relatório é que o fator doméstico tem mais chances de prevalecer hoje, ditando um tom mais negativo. No entanto, sempre o no entanto, a ausência de um reforço negativo vindo do cenário externo ou das commodities como um todo, já que o minério dá uma aliviada, pode limitar a intensidade dessa queda. Não é mais aquele cenário de tempestade perfeita que talvez se desenhasse antes. Então a queda pode ser mais controlada? Ou talvez nem acontecer de forma tão linear? Pode ser, a queda pode ser mais contida ou o mercado pode ficar mais lateralizado, mais brigado naquela faixa de preço que a gente comentou. Certo. E para quem está acompanhando o mercado ao longo do dia, quais são os painéis de controle mais importantes para ficar de olho? O que realmente vai confirmar ou negar essa tese que o relatório apresenta? O relatório sugere uma hierarquia de monitoramento bem clara. Primeiro, o termômetro fiscal. Acompanhar o dólar, o SBBR, de perto. Um rompimento da barreira psicológica dos R$ 5,20, por exemplo, seria um sinal muito forte de que o risco local está falando mais alto, e isso tenderia a impulsionar vendas no índice WIN. E claro, monitorar a curva de juros DI. Se ela continuar abrindo, estressando, mau sinal. Ok, dólar e DIs na tela. 2. Segundo, a briga de gigantes. A performance relativa entre Vale 3 e PET 4. Quem está pesando mais no índice? A Vale está conseguindo segurar a queda da Petrobras. O balanço entre as duas vai ser crucial para o ritmo do Ibovespa hoje. 3. Terceiro, agenda americana às 11 horas. O dado de confiança do consumidor é o principal ponto de volatilidade programado por dia. Atenção redobrada nesse horário. 4. E quarto, o fluxo estrangeiro. Observar o saldo diário dos investidores estrangeiros no contrato futuro do índice. Se eles estiverem vendendo pesado, confirma que o dinheiro grande está apostando na queda. Se estiverem comprando ou neutros, pode indicar menor convicção nessa baixa. Entendido. E como toda estratégia, essa também tem seus riscos, claro. O que poderia melar essa visão de cautela com viés de baixa? O que pode dar errado com essa leitura? Os principais riscos apontados são alguns. Primeiro, o mercado simplesmente decidir ignorar o ruído fiscal por um tempo e se contagiar pelo otimismo externo, focando na recuperação das bolsas americanas. Acontece, né? Acontece. O mercado tem dessas. Segundo, pode surgir alguma notícia ou declaração forte da equipe econômica ou do Banco Central tentando acalmar o mercado. Uma intervenção verbal que mude o humor rapidamente. Terceiro, claro, sempre existe a possibilidade de um cisne negro, um evento totalmente inesperado na geopolítica ou mesmo na política doméstica que vire o jogo completamente. Imprevisível, por definição. Exato. Por isso a mensagem final do relatório é quase um mantra. Gestão de risco acima de tudo. Saber onde sair da operação se ela der errado. O famoso stop. Controlar o tamanho da aposta. Isso ainda é mais vital num cenário complexo e cheio de sinais conflitantes como o de hoje. Resumindo a nossa exploração de hoje, então.
Temos um dia com uma dinâmica bem clara de conflito, uma batalha entre os fatores locais negativos, com o fiscal no centro do palco, e um cenário global que parou de atrapalhar tanto, mas talvez ainda não ajude o suficiente para reverter um humor por aqui. E, crucialmente, temos os níveis técnicos que funcionam como placar dessa batalha em tempo real. Exato. E talvez a reflexão que fica, algo que o próprio relatório sugere nas entrelinhas, é até que ponto a percepção de risco puramente doméstica tem força para ditar sozinha o ritmo do nosso mercado, mesmo quando os ventos lá fora sopram numa direção diferente? Boa pergunta. Ou será que, no final das contas, a maré global sempre acaba influenciando o barco local, independentemente do barulho que a gente esteja fazendo aqui dentro? É uma questão interessante para a gente observar não só hoje, mas nos próximos dias também. Excelente provocação para fechar nossa conversa. Acompanhar de perto esses drivers que você mencionou, o fiscal, a briga Vale X Petro, os dados americanos e, claro, os níveis técnicos será a chave para navegar o dia. Essa foi a nossa análise aprofundada do relatório pré-abertura de hoje.